Educação Cooperativa. Autor Luiz Salgado Claes. Introdução. Para poder estabelecer uma relação entre educação e futuro, somos obrigados a pensar do passado indicadores da importância da educação, formação e informação em projetos de países, pois a almejada esperança da produtividade, da qualidade dos serviços, produtos, etc., com alto valor agregado, tanto para exportação como para o consumo interno, depende fundamentalmente de profissionais bem preparados e competentes em todos os níveis e setores. No decorrer da história e nas mais distintas formas de sociedade, os processos e objetivos educacionais diferenciaram-se grandemente de acordo com os complexos fatores culturais. Nas antigas civilizações do Oriente, objetivavam-se, em geral, a supressão da individualidade e a conservação do passado. Já os gregos, ao contrário, deram grande ênfase ao desenvolvimento individual e aos aspectos intelectuais e estéticos. Na Grécia Antiga, podemos destacar os seguintes teóricos da educação: Sócrates e Platão. Na Idade Média, o ensino subordinou-se à religião. Na Idade Moderna, a partir do desenvolvimento das ciências naturais, a educação no Ocidente sofreu seu influxo. Quando se analisa a história do mundo ocidental, principalmente a do último milênio, constatamos que a intervalos curtos de poucas centenas de anos, encontramos algum impacto advindo de uma mudança. A sociedade, como um todo, então procura se organizar ao se ajustar com uma nova visão de mundo. Seus valores, sua forma de interpretar a nova realidade, altera sua estrutura social e apresenta novas interpretações. Tem-se a partir daí uma nova sociedade. Corroborando essa visão, Peter Drucker, em sua obra A Sociedade Pós-Capitalista, 1993, apresenta em uma breve descrição alguns marcos que caracterizam essas macromudanças. Senão vejamos. No século XIII, principalmente no mundo europeu, em um lapso de tempo um tanto curto, concentrou-se o fortalecimento das cidades a partir do surgimento dos grêmios urbanos, das agremiações de artífices, com a retomada do comércio de longa distância, a nova arquitetura do tipo gótico, etc. Por volta de 1450, Gutenberg, 1397 a 1468, criou a impressão com os tipos móveis, revolucionando a imprensa. Em 1517, temos com Martim Lutero a Reforma. São também dessa época o florescimento do Renascimento, o surgimento das grandes navegações marítimas, a descoberta da América pelos europeus, a descoberta do caminho para as Índias, etc. Já no século XVIII, em 1776, temos a Revolução da Independência dos Estados Unidos. Em 1789, a Revolução Francesa. Quanto uma nova visão de mundo e de valores democráticos foram trazidos à baila, afetando o mundo ocidental praticamente por inteiro. Em 1895, foi celebrado em Londres, Inglaterra, o primeiro Congresso Cooperativo Mundial, contando o mesmo com a participação de delegados dos seguintes países: Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Inglaterra, Itália, Sérvia e Suíça. Se fizermos uma retrospectiva a partir do início do século XX em diante, poderemos destacar dois grandes marcos: o desenvolvimento tecnológico e o fenômeno da globalização. O desenvolvimento tecnológico, alicerçado na química, na física, na tecnologia da informação e na eletrônica. A partir da última década do século XX e o início do novo milênio, temos a biotecnologia com as neurociências, longevidade humana, saúde, manutenção dos ambientes, alimentação transgênica, etc. Até aqui, citamos as grandes transformações a partir das grandes tecnologias. Entretanto, também vale lembrar as pequenas tecnologias, derivadas do avanço das ciências, as quais em grande parte de nosso dia a dia já fazem parte de nosso cotidiano, tomando conta dos pequenos serviços. Desse modo, tomo a liberdade de citar algumas que já estão implementadas no Brasil e que paulatinamente passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Caminhões de lixo que recolhem os latões automaticamente a partir de mãos mecânicas controladas pelo motorista, sem auxílio de pessoal humano extra, aqueles ajudantes correndo atrás do caminhão e que vão jogando em sua caçamba os sacos de lixo. Totens ao longo das calçadas contêm armários para venda de jornais automaticamente. Hotéis,
postos de gasolina e em um grande número de locais passamos a encontrar máquinas que realizam todo tipo de serviços sem auxílio de um ser humano. Ou seja, tudo o que puder ser automatizado será automatizado. Lenta e gradativamente, essas revoluções vão sendo implantadas no Brasil. E então me pergunto, será que esse modelo será o mais adequado para o nosso país, onde o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional ainda são altos e há um grande número de pessoas fora do mercado de trabalho? Não há nenhuma dúvida de que estamos paulatinamente colocando em andamento um futuro absolutamente em aberto, imprevisível e sem retorno. Os gestores do movimento cooperativo e das cooperativas, diante desse cenário acima referenciado, necessitam ser portadores de uma visão sistêmica, ou seja, devem ser sabedores de que as mudanças tecnológicas profundas, como as que foram citadas, demandam outros tipos de mudanças nas organizações, a fim de que um equilíbrio mais dinâmico possa ser mantido. O planeta Terra, principalmente no último quarto do século XX, deixou de ser um sistema econômico internacional com base em países individualmente, passando a tornar-se um sistema econômico mundial, ou seja, de caráter global. A União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, os tigres asiáticos, entre outros blocos. Ou seja, passamos a ter um novo regime, caracterizado por uma ordem global, em que as relações entre as nações são gradativamente alteradas pelas conexões entre economias regionais. Ou seja, criamos um novo mundo, regido por novos parâmetros econômicos, tendo um forte impacto em todos os subsistemas da sociedade mundial. Não faz muito tempo, para não dizer a partir do último terço do século passado, que a educação no Brasil começou a ser interpretada como algo mais do que simplesmente interessante e desejável, ainda que reservada a uma pequena parcela de nossa população. Segundo a nova enciclopédia ilustrada Folha, educação é o processo de transmissão de conhecimentos, do aprimoramento de capacidades morais e intelectuais, do desenvolvimento da personalidade do indivíduo através do ensino dirigido ou de exemplos espontâneos. 1996, página 284. A educação também pode ser entendida como um processo social, que, embora assumindo as mais diversas formas, é comum a todas as comunidades humanas. E assim podemos entender que é através da mesma que se forjam pessoas aptas e capazes de sobreviver e viver em sociedade. Ela também tem um papel transformador. Nas sociedades mais complexas, a educação, a formação tem relevância, pois torna-se cada vez mais importante garantir e sistematizar o acesso dos indivíduos às múltiplas informações e aos códigos de ação. Então, se pode deduzir que a educação contribui para aspectos tais como a melhoria de hábitos, a produtividade no trabalho, a diminuição de determinadas taxas e que sua difusão para todas as camadas da sociedade significa um investimento de grande retorno em termos de qualidade de vida. Ideias e realizações. O movimento cooperativo, tanto em nível internacional como no Brasil, representa atualmente uma significativa viabilidade econômica e uma responsabilidade social. Também se pode afirmar que não existe país considerado civilizado em que o cooperativismo e a cooperação tenham conhecido, de acordo com as circunstâncias locais, um desenvolvimento mais ou menos importante. Atualmente, o movimento cooperativo existe em todos os continentes em nível mundial. Já se vão aproximadamente 176 anos que o mesmo vem se desenvolvendo, a partir da exitosa experiência da Rochdale Society of Equitable Pioneers Limited, em Rochdale, na Todd Lane, Travessa do Sapo, distrito de Lancashire, Manchester, em 21 de dezembro de 1844. A Rochdale Equitable Pioneer Society Limited foi fundada por 28 tecelões com a economia de £1 de cada membro mensalmente durante um ano. Definiram que as sobras pró rata das compras realizadas seriam distribuídas e que seria atribuído ao capital um juro de 4% ao ano. Criaram regras, normas e princípios próprios, que visavam respeitar os valores do ser humano e, através de seus costumes e tradições, estabeleceram metas para a organização de uma cooperativa. Também são responsáveis pelos princípios morais e a conduta que são considerados até hoje a base do cooperativismo. Milhares de associações cooperativas dos mais variados ramos contam hoje com mais de 150 milhões de associados. Espalham-se pelos 4 cantos da terra. As circunstâncias locais são bem distintas.
Os diferentes ramos da atividade humana em que penetrou o movimento cooperativo são por demais numerosos para que um único tipo de cooperativa possa existir. Não existe país algum em que o movimento cooperativo seja unitário. O mesmo está e sempre esteve dividido de acordo com as classes sociais, as concepções políticas vigentes, as crenças econômicas reinantes, a nacionalidade ou as crenças religiosas reinantes e as diferentes concepções relativas ao sistema cooperativo. Para tal desenvolvimento, o movimento cooperativo tem um compromisso histórico com a integração. Quando se fala de integração, pensa-se apenas na dimensão externa, e assim mesmo de forma um tanto limitada, ou seja, geralmente cogitam-se fusões e incorporações, assim como algumas vezes intercooperação entre as cooperativas. A integração em termos cooperativistas é muito mais ampla. Em uma visão panorâmica da mesma, podemos encontrar duas grandes dimensões, uma externa e outra interna. Um funcionamento integrado internamente na cooperativa e fora da mesma, compreendendo nesse caso as relações entre cooperativas em seus distintos graus e entre as cooperativas e os demais tipos de empresas e ou organizações públicas ou privadas, sendo que uma constitui a face convexa, enquanto a outra representa a face côncava de um mesmo espelho. Todas essas instituições, assim denominadas cooperativas, têm algumas características em comum, pois são associações de pessoas, de produtores, de consumidores, de fabricantes, de trabalhadores que se organizam e administram empresas econômicas com o objetivo de satisfazer uma variada gama de necessidades por uma troca recíproca de serviços através de uma empresa econômica coletiva, que trabalha com os meios de todos e com o risco em comum. Charles Gide afirmou em distintas oportunidades que o cooperativismo não havia saído do cérebro de algum cientista ou reformador, mas havia surgido das próprias entranhas das populações marginalizadas ou que não tinham suas necessidades satisfeitas. Ao longo da história do cooperativismo, a ideia às vezes precede a realização e outras vezes a segue. No cooperativismo, a ideia e a realização estão em uma troca permanente de influências e sugestões. Em todas as épocas da vida da humanidade, encontram-se formas de economia coletiva que se aproximam mais ou menos da forma cooperativa, conhecidas como as experiências pré-cooperativas. O espírito do cooperativismo é profundamente humano, e então vamos encontrá-lo em todas as sociedades, mesmo nas mais primitivas. Quando passamos ao estudo do pensamento cooperativo, não podemos esquecer os esforços que foram realizados com o objetivo de criar uma organização única para o movimento cooperativo internacional. Era natural para a época que essas organizações, de maneira direta ou subsidiária, abrigassem os grandes problemas doutrinários da ação cooperativista como um dos princípios. Foi Robert Owen, 1771 a 1858, um dos principais precursores do movimento cooperativo a lançar a ideia para ser constituída uma organização internacional do movimento cooperativo. Assim, em 1835, em Londres, o mesmo fundou a Associação de Todas as Classes de Todas as Nações, Association of All Classes of All Nations, com o objetivo de contribuir para colocar em prática o seu sistema social. Essa ação de Owen não teve continuidade, sendo que a mesma foi constituída somente com membros ingleses. Merecem também uma menção as discussões havidas em torno da ideia cooperativa internacional entre os cooperativistas franceses, especialmente Émile de Beauvais e Charles Gide, e os cooperativistas ingleses Edward Vansittart Neale e Edward Owen Greening, Meladenatz, 2003. A primeira proposta concreta para a criação de uma aliança internacional foi realizada durante o Congresso Cooperativo de Plymouth, 1886, por Émile de Beauvais, representante da União Cooperativista Francesa. Em agosto de 1895, o primeiro Congresso Cooperativista reuniu-se em Londres, tendo como local o Teatro da Sociedade de Artes, mesmo local em que se havia reunido o Congresso Cooperativista de 1869. Seus participantes foram cooperativistas e simpatizantes de outros movimentos similares e instituições. Compareceram aproximadamente 200 cooperativistas britânicos, sendo que a metade eram delegados de cooperativas e de federações. Também havia 25 delegados representantes de organizações cooperativas europeias, representando os seguintes países: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda,
Inglaterra, Itália, Sérvia e Suíça. Também participaram delegados cooperativistas de outros países, tais como Argentina, Austrália, Estados Unidos e Índia. O Congresso deliberou durante 5 dias. Os 2 temas principais do Congresso foram a criação da Aliança Cooperativa Internacional e a organização das relações internacionais do comércio cooperativo. Na oportunidade, Jacques Debry, diretor executivo da FEBCOP da Bélgica, defendia a ideia de que os pioneiros do cooperativismo estavam convencidos de que as dificuldades de serem processados câmbios sociais somente poderiam ser superados com um movimento de solidariedade que fosse o mais amplo possível, ou seja, além de fronteiras nacionais, e estabelecer-se como uma força global internacional. Um informe do Comitê Provisório da ACI foi apresentado por Aneurin Williams no 4º dia de trabalhos, apresentado sob a forma de uma proposta de declaração de princípios e que deveria ser debatida no próximo Congresso. A valorização da união entre as cooperativas existe desde o seu nascedouro, e hoje elas estão integradas em diversas organizações de cunho internacional. A entidade máter que congrega e coordena o movimento cooperativista nos 5 continentes é a Aliança Cooperativa Internacional, ACI. Essa é considerada, a partir de seu marco inicial, de uma era de unificações em nível internacional dos distintos movimentos cooperativos de cada país membro. A ACI, o organismo máximo do cooperativismo mundial, foi fundada em Londres em 19 de agosto de 1895, sob a coordenação de 2 grandes líderes do movimento cooperativista mundial, Edouard de Boivet e Edouard Vansittart Neal. Atualmente está sediada em Bruxelas, na Bélgica, sendo uma organização não governamental e independente que reúne, representa e presta apoio às cooperativas e suas correspondentes organizações, objetivando a integração, a autonomia e o desenvolvimento do cooperativismo. A Constituição da Aliança Cooperativa Internacional sofreu inúmeras modificações. Por outro lado, Charles Guide, 1900, divide a história da ACI em 3 períodos: burguesa, socialista e autônoma. A Aliança Cooperativa Internacional é um organismo mundial que tem como função básica preservar e defender os princípios cooperativos, e está organizada através de 4 sedes continentais: Europa, América, África e Ásia. Nas Américas, a sede está localizada em São José, na Costa Rica. Composta por 74 organizações filiadas de diferentes países, congrega aproximadamente 50.000 organizações cooperativas e mais de 300 milhões de cooperados, espalhados por todo o continente. O princípio de aceitar as diferenças tem sido, ao longo dos tempos, a peça-chave para o êxito da Aliança Cooperativa Internacional. Esse princípio ensina, na atualidade, que a solidariedade é um valor importante para garantir a seguridade e a liberdade. A nível mundial, a ACI conta com mais de 230 organizações entre seus membros em mais de 100 países, o que representa aproximadamente mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Ainda é até hoje, depois de mais de 125 anos de atividades, a principal organização internacional dedicada exclusivamente ao fomento do cooperativismo. Por outro lado, a evidência mais convincente da vitalidade da ACI tem sido o seu persistente crescimento e sua capacidade de agrupar, depois de algumas separações e divisões causadas pelas 2 grandes guerras mundiais, assim como transformações políticas, sociais e econômicas acontecidas no século passado. Ao longo da história da ACI, jamais se pôde pôr em dúvida a sábia e prudente decisão tomada durante o Congresso Mundial da Aliança de 1937, de ser colocado em seu regulamento que os afiliados deveriam observar os princípios de Rochdale, como pré-condição para ingresso ou condição de permanecer como membro. A cooperação ao longo dos tempos tem se mostrado como uma experiência humana de base social, que tem estado presente desde o início dos tempos, deixando marcas em todas as civilizações como forma de viabilizar a vida, superar adversidades, assim como realizar um trabalho conjunto para alcançar objetivos comuns. O laço entre o passado, o presente e o futuro denominamos de cultura, representada por valores, leis, crenças, comportamentos, costumes, usos e tradições de um povo, a qual é transmitida pelas palavras, por atitudes, manifestações artísticas, pela oralidade de algum grupo social.
A partir de 1946, o movimento cooperativista, representado pela ACI, foi uma das primeiras organizações não governamentais a ter direito a uma cadeira permanente no Conselho da Organização das Nações Unidas, ONU. A Aliança Cooperativa Internacional representa o movimento cooperativo nas Nações Unidas. É uma ONG em que seus membros podem trocar ideias e também funciona como um organismo regulador para garantir a aplicação dos princípios cooperativos. Nós já somos muitos. Hoje, 1 em cada 7 pessoas do planeta está ligada direta ou indiretamente a alguma cooperativa. E, independentemente de nossa cultura, de nosso idioma ou de nosso mercado de atuação, temos algo em comum. Além da paixão pelo cooperativismo, somos todos representados pela organização não governamental mais antiga do planeta, a Aliança Cooperativa Internacional, ACI. Relembrar a história da Aliança Cooperativa Internacional a partir de 1895 para frente é pensar principalmente na sua sobrevivência a 2 guerras mundiais e, posteriormente, aos processos de paz. Também podemos pensar no enorme progresso dos direitos humanos e na igualdade de oportunidades para todos os seres humanos, levando cada vez mais rapidamente à justiça social. A ACI tem representado um importante papel e um chamamento constante quanto à Declaração de Identidade Cooperativa, adotada a partir da Assembleia Geral da Aliança Cooperativa Internacional, realizada em Manchester, Inglaterra. Cada ser humano tem sua identidade única. Esse princípio também se aplica às empresas cooperativas em geral. A identidade cooperativa apresenta 2 características: anuncia as diferenças entre as cooperativas e as demais instituições, assim como apresenta simultaneamente as generalidades globais das cooperativas. A Declaração sobre a Identidade Cooperativa oferece-nos uma visão global do que significa ser uma empresa cooperativa, a sua definição, os seus valores e seus princípios cooperativos. O cooperativismo. O cooperativismo, tal como o conhecemos, surgiu e evoluiu pela ação dos homens através do tempo, o pensamento do mesmo, a ação e o envolvimento de seus associados, assim como o envolvimento de diversos movimentos populares compostos por intelectuais, agricultores, sindicalistas, pensadores, etc. O ser humano, ao longo do tempo, sempre se envolveu com a cooperação entre si, com seus semelhantes, sempre praticou a ajuda mútua. O trabalho em comum sempre uniu seus esforços com os de outros para poder alcançar e satisfazer suas necessidades, lutando coletivamente. Inicialmente, se uniu para fazer frente às forças da natureza, depois para criar organizações e instituições que o brindassem com a segurança e o bem-estar. Posteriormente, lutou cada vez mais unido com outros seres humanos para poder conseguir uma melhor vida para si, sua família e a sociedade. Até por volta da metade do século XIX, o mundo não conhecia as grandes máquinas a vapor, ferro-carril, etc. Nessa época, o ser humano dedicava-se à agricultura, ao trabalho artesanal e ao pequeno comércio. No campo, estava dominado pelos grandes senhores e nobres donos da terra. Nas cidades, encontravam-se os artesãos organizados em grêmios ou corporações de ofício, alfaiates, ferreiros, carpinteiros, pedreiros, celeiros, etc., e os comerciantes. O poder estava centrado na propriedade da terra, e o comércio estava em mãos de uma classe social nascente, a futura burguesia que habitava os burgos ou cidades. O agricultor encontrava-se a serviço dos grandes proprietários da terra. O ser humano, como um ser racional, capaz de pensar, sempre esteve pensando em um futuro melhor. Para os mesmos, não havia coisas impossíveis senão coisas um tanto difíceis, e as coisas eram difíceis somente na medida de sua própria vontade. E foi assim que, a partir da segunda metade do século XIX, o homem inventou a máquina a vapor, o tear mecânico, aproveitamento do carvão mineral e, em consequência, surgiram as primeiras fábricas que apresentavam a transformação no processo produtivo. Esse transformou, por sua vez, as relações entre o setor agrícola e as cidades, bem como as relações econômicas, sociais e políticas. Foi esse processo de transformação da vida econômica, social e política que inicia-se na Inglaterra, que ficou conhecido como Revolução Industrial. Durante a Revolução Industrial, a produção passou a se concentrar nas cidades. Os agricultores iniciaram um êxodo rural, os grandes proprietários rurais perderam seu poder e surgiu uma nova classe social, intitulada de burguesia industrial, que além de controlar o comércio, possuía o controle e a propriedade sobre os meios de produção industrial, máquinas e ferramentas.
A Revolução Industrial significou um grande progresso, assim como um grande problema ao mesmo tempo. Com a Revolução Industrial, os trabalhadores foram colocados em condições desumanas de trabalho e vida, e vieram a se defender das condições de trabalho impostas pelos proprietários das nascentes indústrias. Os trabalhadores começaram a ter uma situação de vida muito difícil, com baixíssimos salários, jornadas de trabalho de 14 a 18 horas diárias, trabalho de mulheres e crianças, falta de habitação, insalubridade, educação, etc. Por outro lado, os trabalhadores não estavam organizados e não tinham meios para se defender contra a exploração de seus patrões. Frente a essa situação de exploração e miséria econômica e moral, surgiram diversos pensadores sociais e movimentos populares, que passaram a lutar por justiça social, por um melhor ordenamento da sociedade. Um desses movimentos que prosperou foi o cooperativismo. Em consequência, surgiram numerosas experiências cooperativas na Inglaterra, na França e na Alemanha, todas organizadas por trabalhadores em sua própria defesa e para reordenar a sociedade. Todavia, essas primeiras experiências cooperativistas de trabalhadores foram mal sucedidas por inúmeras razões. Em 1844, surgiu na cidade industrial de Rochdale, na Inglaterra, a Rochdale Equitable Pioneer Society Limited, a qual teve o mérito de reunir todas as experiências mal sucedidas anteriormente, organizando-se sob um programa de ações simples e regras firmes de organização, trabalho e conduta para seus membros. Foi em consequência dessa postura que a mesma teve um início efêmero, servindo de exemplo para o surgimento de outras cooperativas ao longo dos tempos. No Brasil, o marco inicial do surgimento de um movimento cooperativista foi semeado em 1847, quando o médico francês Jean-Marie Favre, adepto das ideias do socialista utópico Charles Fourier, fundou no sertão do Paraná, junto com um grupo de imigrantes europeus, a colônia Teresa Cristina, organizada em bases cooperativas. Foi uma experiência de curta duração. O cooperativismo tem por objetivo o ser humano, e a sociedade tem uma maneira de ver o ser humano frente ao mundo e aos demais seres humanos. O cooperativismo, pois, tem ideias firmes, normas de ação e métodos de trabalho cuja prática se busca como uma sociedade justa, solidária, sem exploração nem de exploradores. Todo cooperativista e todas as cooperativas, para serem realmente enquadradas como tais, devem conhecer, analisar e estudar a doutrina e os princípios do cooperativismo. Não basta conhecer as ideias e princípios cooperativos, senão praticá-los diariamente. No cooperativismo, não basta somente a boa vontade de unir esforços e melhorar. Todavia, se necessitam a organização, a capacitação e a educação permanente, a responsabilidade individual, sobretudo praticar sem egoísmo tudo o que se idealiza e se conhece. Precedendo os princípios cooperativos, temos os valores posicionando-se acima deles na determinação hierárquica da doutrina cooperativa. Já os valores são permanentes, e os princípios, ao interpretar os valores, adaptam-se às circunstâncias relativas, ao local e ao tempo em que é posta em prática a doutrina cooperativista. Através das reformulações ocorridas em 1845, artigo 4 e 5, e 1854, artigos 6, 11, 42 e 44, nos princípios inicialmente propostos, as mesmas passaram na época a integrar as normas da já famosa Cooperativa de Rochdale, como marco de renovação. Princípios doutrinários do cooperativismo expressos nos Estatutos da Cooperativa de Rochdale. Princípios doutrinários: solidariedade, igualdade, liberdade, fraternidade. Estatuto de Rochdale: associativismo, retorno pro rata, gestão democrática, neutralidade política e religiosa, cooperação voluntária, livre entrada e saída, educação cooperativa. Fonte: Lambert, 1975. Desde a criação, em 1895, a Aliança Cooperativa Internacional tem sido a autoridade máxima para definir o que vem a ser cooperativas e para elaborar e propor princípios sobre os quais as cooperativas devem ser baseadas. Os princípios cooperativos são as normas de ação para os cooperativistas e para as cooperativas. Os princípios cooperativos dependem da doutrina cooperativista e estão em permanente adaptação e atualização. Os princípios cooperativos atualmente vigentes foram inicialmente formulados em 1937, Congresso da ACI, realizado em Paris, França,
e posteriormente reformulados em 1966, Congresso ACI, realizado em Viena, Áustria. Princípios cooperativos. 1937, Paris. Adesão livre, gestão democrática, retorno pro rata das operações, juros limitados ao capital, venda a dinheiro, desenvolvimento da educação, neutralidade política e religiosa. 1966, Viena. Adesão livre e voluntária, gestão democrática, distribuição das sobras, taxa limitada de juros ao capital social, promoção da educação, neutralidade política, religiosa, racial e social. Integração cooperativa. Por fim, a Aliança Cooperativa Internacional, em seu 31º Congresso, foi celebrado na cidade de Manchester, Inglaterra, em comemoração do centenário de fundação dessa instituição, que, por sua vez, aconteceu aproximadamente 3 meses depois de se completarem 150 anos de fundação da cooperativa de Rochdale Pioneers, cujas regras iniciais serviram de modelo de regulação para as sociedades cooperativas dos 4 quadrantes do mundo. Tal adquire inicialmente um significado pela definição da cidade como sede desse congresso e, por outro lado, pelas instituições organizadoras, que foram as cooperativas britânicas Cooperative Wholesale Society, CWS, fundada em 1863, a Cooperative Bank, fundada em 1872, a Cooperative Retail Service, CRS, fundada em 1934, e a Cooperative Union. Essa última é uma federação de cooperativas britânicas que engloba as anteriormente citadas. O Congresso de Manchester teve um especial significado, tendo em vista a nova estrutura regional implantada na CI, circunstância essa que revestiu em um enfoque regional, fato que não havia tido anteriormente nas reuniões e que se manifestou tanto nos informes debatidos, assim como nas apresentações feitas durante a Assembleia Geral e nas questões organizativas surgidas nos distintos comitês de trabalho. Outro fato marcante que se pode destacar foi, sem sombra de dúvida, a Declaração sobre a Identidade Cooperativa, com a qual a ACI então completa o seu projeto, que faz com que o cooperativismo apresente um novo papel para o século XXI. A Declaração de Identidade provê uma moldura dentro da qual todos os tipos de cooperativas podem e devem funcionar. Durante o 29º Congresso da ACI em Estocolmo, Suécia, em 1988, teve início uma nova revisão dos princípios e valores cooperativos, objetivando melhor esclarecer ou clarificar quais deveriam ser as bases da identidade cooperativa em um mundo em mudanças, no qual o movimento cooperativo fazia parte em sua totalidade. Sven Eikbok então ficou ao encargo de dar início a esse processo de revisão dos valores cooperativos, relatório esse que foi apresentado 4 anos mais tarde, durante o Congresso da ACI em Tóquio, Japão, em 1992. A seguir, Ian McPherson partiu do relatório aprovado no 30º Congresso da CI em Tóquio, elaborado por seu antecessor, e passou a coordenar a elaboração de um novo documento básico de como deveriam ser expressos os valores e os princípios cooperativos para o plenário do referido evento. Após debates e numerosas consultas às organizações membros, foi aprovado uma declaração que definia inicialmente o que seria uma sociedade cooperativa. Uma cooperativa é uma associação autônoma, de pessoas unidas voluntariamente para atender às suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais comuns, através de um empreendimento de propriedade coletiva e de controle democrático. McPherson, 1995, página 3. E, em segundo lugar, especifica os valores sobre os quais o movimento cooperativo se embasaria. As cooperativas são baseadas em valores de autoajuda, autorresponsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Na tradição de seus fundadores, os membros cooperativados creem em valores éticos de honestidade, transparência, responsabilidade social e cuidado com o próximo. McPherson, 1995, página 3. A realização dos valores materializa-se com os novos princípios cooperativos, os quais são pautas mediante as quais as cooperativas e os cooperativistas colocam em prática seus valores, a saber, primeiro, adesão livre e voluntária, segundo, controle democrático dos sócios, terceiro,
participação econômica dos sócios. Quarto, autonomia e independência. Quinto, educação, formação e informação. Sexto, intercooperação. Sétimo, preocupação com a comunidade. Os três primeiros princípios dirigem-se essencialmente à dinâmica interna típica de qualquer cooperativa. Os quatro últimos influenciam igualmente as operações internas e as relações externas das cooperativas. Essa declaração destaca-se pela incorporação de dois novos princípios, quais sejam o quarto e o sétimo, façanha essa que ainda não havia sido produzida desde a inclusão do princípio de integração. Ambas as duas novas incorporações destacam duas importantes características das cooperativas. Por um aspecto, sua autonomia e independência, com respeito a outras organizações. O pretendido era a salvaguarda das cooperativas das influências governamentais e sua vocação social, e o interesse pela comunidade. Essa última ideia foi capturada dos documentos finais, tendo em vista que já era uma preocupação da CI, qual seja a da conservação do meio ambiente, inquietude já formulada no 30º Congresso da Aliança de Tóquio em 1991. São também acrescentadas novas notas aos princípios já existentes, como foi o caso do primeiro princípio a ser incorporado a seu texto, a proibição de discriminação por razões de sexo. Até então, a mesma estava subentendida em seu conteúdo a uma maior ênfase quanto ao aspecto da informação no seio do princípio da educação cooperativa. A ACI realizou, ao longo de sua existência, 3 declarações formais sobre os princípios cooperativos. A primeira em 1937, Congresso de Paris, a segunda em 1966, Congresso de Viena, e a terceira em 1995, Congresso de Manchester. As 3 versões foram intenções objetivando a explicar como deveriam ser interpretados os princípios cooperativos no contexto de um mundo em constantes mudanças. Essas revisões periódicas dos princípios têm sido uma excelente força para o movimento cooperativo. Tem demonstrado, ao longo dos tempos, como o pensamento cooperativo pode e deve ser aplicado em um mundo em constantes mudanças. Também sugerem como as cooperativas podem organizar-se para enfrentar os novos desafios, e envolvem os cooperativistas em todo o mundo em uma nova visão dos propósitos básicos do movimento cooperativista. Os princípios não foram reunidos arbitrariamente por casualidade, pois eles formam um sistema e são inseparáveis, apoiam-se mutuamente e podem e devem ser observados integralmente por todas as cooperativas, quaisquer que sejam seus objetivos, área de operação e país. Princípios. Na prática, os princípios cooperativos são atos essenciais, absolutamente indispensáveis para alcançar os fins do movimento cooperativo. Esses fins foram descritos de diferentes maneiras em diferentes etapas do desenvolvimento histórico do movimento. Os princípios cooperativos são um preceito universal que transcende os aspectos culturais, políticos, idiomáticos e religiosos. Os pioneiros de Rochdale, assim como também alguns cooperadores que os precederam, declararam que seus objetivos eram criar comunidades autônomas capazes de se automanter com seu próprio esforço. Os princípios cooperativos já faziam parte do estatuto inicial quando da fundação da Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale em 1844, e que posteriormente tiveram 2 reformulações. A primeira em 1845, artigo 4º e 5º, e uma segunda em 1854, artigo 6º, 11º, 32º e 44º. Que na época passaram a integrar a norma mater da já famosa Cooperativa de Rochdale como marco de renovação. A cultura da cooperação tem por base o agir cooperativo quando um determinado grupo social trilha suas atitudes na direção do bem comum, com interesses coletivos acima dos benefícios individuais, tendo por escopo a confiança entre as pessoas e a autoajuda, sustentando laços de solidariedade a partir de uma convivência democrática, respeito mútuo e uma ética. Com a fundação da Aliança Cooperativa Internacional em 1895, a qual teve como antecedente a Associação de Todas as Classes de Todas as Nações, criada em 1835 por Robert Owen, em Londres, e diversos congressos cooperativos congregando cooperativas inglesas e representantes de organizações cooperativistas de outros países. Desde a sua fundação, a ACI tem 6 grandes grupos de objetivos fundamentais, tais como informação, pesquisa,
princípios, promoção e difusão da educação cooperativa, etc. A Aliança tem se ocupado desde o seu nascedouro, naturalmente com os princípios cooperativos, primeiro para decidir quem podia e pode ser admitido como seu membro filiado. Desde a fundação da cooperativa de Rochdale, passando pelas reformas de 1845, de 1854, de 1937, de 1966 e de 1995, alguns dos princípios mantiveram-se permanentes e dentre esses o da educação, se não vejamos. 1844. Educação dos membros. 1845. Educação. 1854. Educação. 1937. Desenvolvimento da educação. 1966. Promoção da educação. 1995. Educação, formação e informação. Tentar-se-á realizar um relato de como os pioneiros de Rochdale realizaram em sua época o entendimento do que seria a educação dos membros filiados à cooperativa dos probos pioneiros. Inicialmente não havia uma prática propriamente de educação, mas sim os mesmos entendiam que realizar reuniões noturnas, fim da faina do trabalho em uma sala no fundo do armazém da cooperativa, quando trocavam ideias entre si relativas às operações da sociedade e discutiam as políticas de curto prazo, era realizar educação. Em 1849, a Sociedade dos Probos deu início à organização realmente de uma seção para a realização da educação. Inicialmente, designou um grupo de seus membros encarregado de inicialmente recolher por doação material bibliográfico que os associados desejassem doar para compor uma biblioteca inicial. A ideia logrou êxito, pois um significativo número de obras foi doado. Algum tempo depois, satisfazendo os reclamos dos associados, a fim de satisfazer as constantes solicitações, a diretoria da cooperativa aprovou uma dotação de 5 libras a partir de então à biblioteca para seu fomento. A partir de então, a biblioteca passou a abrir ao público pelo menos uma vez por semana, sempre aos sábados, no período noturno. Consequentemente, o afluxo de interessados sofreu incremento, e o número de obras acabou ficando insuficiente quanto à demanda de leitores. Novamente, a Assembleia da Cooperativa viu-se obrigada a aprovar uma segunda ajuda financeira de mais 20 libras, subdividida em 4 parcelas mensais. Mais adiante, em uma nova assembleia trimestral, como era de costume, foi novamente aprovado um subsídio de 40 libras, sendo que esses constantes subsídios causaram algum desconforto entre alguns associados, obrigando a junta diretiva da cooperativa a uma negociação com os cooperados descontentes, e o novo subsídio acabou sendo aprovado para ser aplicado na seção de educação. Em 1850, a Sociedade dos Probos inaugurou uma escola para crianças com uma contribuição mensal de 2 pences. Em 1853, quando houve o início de uma segunda revisão dos estatutos, a biblioteca continuou a ser merecedora de atenção, contando com a colaboração de John Birley, um antigo associado, que fossem dedicados 2% dos lucros na manutenção e ampliação da biblioteca. A partir da aprovação dessa proposta, a seção de educação permitiu-se custear a contratação de alguns professores para o ensino. Em 1858, a biblioteca já possuía um acervo de 1.400 volumes, e a mesma passaria a ter uma sala de jornais gratuitamente a todos os associados dos probos pioneiros. Em fins desse ano, o acervo da biblioteca já chegava a 2.000 volumes, e, tendo em vista a demanda por seu acervo, a mesma também passou a abrir às quartas-feiras, nas mesmas condições do que já vinha abrindo até então. Um ano depois, a biblioteca contava com um acervo de 2.200 volumes e um ano depois com um volume de 3.000. O relatório da cooperativa de 1862 consagrou um capítulo do mesmo à seção da educação, informando que a biblioteca possuía um acervo de 5.000 volumes, sendo que a maior parte de valor expressivo, e de que as salas de leitura recebiam em média 14 jornais e 32 periódicos, entre semanários, mensais e trimestrais. Todas essas publicações eram de correntes do pensamento as mais variadas. Essa postura implementada pela junta diretiva objetivava evitar que alguns associados tivessem motivo para questionar alguma intransigência quanto à diversidade de correntes ideológicas.
Em 1862, novamente foi constatado pela junta diretiva que as horas de funcionamento da biblioteca já não mais atendiam à demanda, ou seja, já eram insuficientes. Foi então contratada uma pessoa para ser bibliotecária, porém, a mesma era um conceituado encadernador. Esse tinha a incumbência de manter o acervo organizado, realizar os empréstimos. A biblioteca passou a abrir todos os dias da semana durante aproximadamente 7 horas diárias. As salas destinadas a leituras sofreram uma ampliação em 1864, passando a contar com 10 salas. Em 1869, o acervo da biblioteca já contava com aproximadamente 7.000 livros. Um ano depois, o acervo era de 9.000 volumes, e em 1876, 12.000. Além da instrução proporcionada pela escola, pela biblioteca e pelas salas de leitura, a junta diretiva também passou a organizar eventos sociais, do tipo conferências, palestras, etc., todas com temas científicos de relevância. Esses eventos inicialmente foram levados a efeito em salões da cidade, pois a cooperativa inicialmente não dispunha de um espaço próprio. Em 1873, a junta diretiva da cooperativa fez uma parceria com a South Kensington, de Londres, com o objetivo de obter bolsas de estudo, patrocinadas pelo governo, em favor de estudantes desprovidos de recursos financeiros, os quais desejassem dar continuidade a seus estudos. Na escola patrocinada pela Cooperativa dos Probos Pioneiros, eram ensinados os seguintes temas: matemática, desenho geométrico e mecânico, teoria da mecânica, fisiologia, botânica, desenho, eletricidade, magnetismo, química, acústica, francês, calor, etc. Além de livros e jornais, a biblioteca também possuía em seu acervo microscópios, binóculos, telescópios, baterias magnéticas, etc. O conjunto de funcionários da seção de educação era nomeado, pago e fiscalizado pelo bibliotecário-chefe. Foi a postura da Junta Diretiva Cooperativa dos Probos de destinar 2,5% dos lucros líquidos para a educação em geral que, em consequência, elevou na consideração pública o apreço pela Sociedade Cooperativa dos Probos. Essa postura era considerada a regra de ouro. Conquistou, ao longo do tempo, a simpatia da sociedade em geral. Essa regra tem contribuído ao longo dos tempos para o progresso intelectual e moral dos cooperados, preservando a sociedade de presenciar que seus estatutos acabassem sendo alterados por pessoas mal informadas e com formação duvidosa. Os comentários até aqui apresentados demonstram e comprovam a importância que desde o nascedouro da Cooperativa dos Probos Pioneiros asseguravam a educação e, na prática, essa postura revelou-se desde muito cedo a sua importância para a sociedade em termos de método e de sistemas educativos. A educação empreendida pela cooperativa deveria abranger a formação cívica, o aperfeiçoamento moral, o conhecimento dos princípios e métodos cooperativos, não o bastante o ensino de noções elementares resultar, em muitos casos, compensar o deficiente alcance do sistema educativo da época, e também servia de base para uma formação especializada em matéria de cooperativismo. E assim se chega a 19 de agosto de 1895, com a fundação da Aliança Cooperativa Internacional, a qual passa a ter a incumbência de estudar e propor adequação e atualizações aos princípios cooperativos. Esse organismo federativo de nível mundial acolheu em seus estatutos iniciais os assim denominados princípios de Rochdale, os quais tradicionalmente eram aplicados em todas as organizações em todo o mundo. Durante o 13º Congresso da ACI, realizado em Viena, no ano de 1930, foi aprovada a constituição de uma comissão especial para estudar os princípios de Rochdale, se seria necessário ou não uma nova definição sobre os mesmos. O tema voltou a fazer parte do 14º Congresso da ACI, realizado em Londres, no ano de 1934. Porém, o informe sobre o tema mereceu amplo debate sem ter chegado a uma definição, e o assunto passou ao 15º Congresso da ACI, realizado em Paris, no ano de 1937, quando então foi aprovado o informe que apresentava uma nova redação dos princípios da ACI. Esses passaram a reger todas as cooperativas em nível mundial, a fim de que as mesmas pudessem ser consideradas como tal. Novamente, o princípio da educação foi mantido, porém com a denominação de desenvolvimento da educação.
A comissão especial concluiu em seu informe que era de fundamental relevância manter o princípio da educação e também aconselhava que uma porcentagem variada de recursos financeiros dos excedentes líquidos deveria ser destinada de acordo com as circunstâncias de cada cooperativa, a fim de promover a educação em relação a todos os temas que pudessem facilitar a compreensão dos ideais cooperativos. Poucos anos depois, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, que em seu término legou uma dolorosa recuperação mundial, resultando numa profunda alteração geopolítica no cenário mundial. A Guerra Fria agudizou-se principalmente nos anos 1950. Um impetuoso processo de descolonização graçou em alguns continentes. Novos países surgiram no Concerto das Nações. Quando do Congresso da CEI em Bournemouth, no ano de 1963, praticamente já passava um quarto de século depois do 15º Congresso da CEI, em Paris. O mundo apresentava-se muito diferente do que era em 1937. Havia naturalmente uma grande pressão por uma revisão dos princípios cooperativos. Neste congresso, novamente foi aprovada uma resolução constituindo uma comissão encarregada de estudar e propor a reformulação dos princípios cooperativos. Havia, na época, a ideia de que a reformulação dos princípios ocorrida em 1937 havia sido condicionada por um contexto eminentemente capitalista, quando o movimento cooperativo havia se desenvolvido no seio de distintos sistemas econômicos. O reexame por parte da comissão de toda essa problemática procurou incidir sobre a perenidade da formulação aprovada em 1937, em Paris, avaliando a sua eficácia à luz das práticas cooperativas, ponderando as críticas, sugestões e experiências dos cooperados dos mais diversos países. Em uma atmosfera eminentemente humanista, a comissão recusou estabelecer graus de validade que pudessem levar à distinção entre a energia vinculativa dos princípios. A comissão concluiu que cada um dos princípios é essencial, ou seja, tão importante quanto os demais, de observância obrigatória, permanente e universal. O relatório apresentado pela comissão teve uma aceitação unânime dos membros. Foram fixados, desse modo, em Viena 6 princípios com idêntica força normativa, a saber, adesão livre, administração democrática, juros limitados ao capital, destino para os excedentes, desenvolvimento da educação e intercooperação. Novamente, a questão da educação era contemplada, agora com a denominação de desenvolvimento da educação, que deixava de ser um princípio acessório ou facultativo para passar a ocupar um lugar idêntico aos outros 5. O novo texto passou a ter o seguinte entendimento: todas as cooperativas devem tomar providências para promover a educação de seus membros, empregados e dirigentes e público em geral, nos princípios e técnicas tanto econômicas como democráticas da cooperação. Dreamer, 1975, página 563. Fica subentendido que a educação cooperativa não poderia deixar de incorporar uma componente técnica, mas envolver necessariamente também uma vertente doutrinária, devendo incidir quer nos aspectos empresariais da vida cooperativa, quer nos aspectos associativos. Ou seja, o desenvolvimento da educação implicava uma estratégia, uma complexa planificação e uma articulação entre as medidas e as tarefas, em suma, uma política bem definida. O relatório final sobre os princípios cooperativos, aprovado em 1966, também ressaltava que o princípio da promoção da educação considerava o mesmo como uma norma fundamental, destacando também que o cooperativismo não se baseava em impulsos egoístas do ser humano e nem em sua cega obediência, senão na sua autodisciplina coletiva, e que solicitava a adoção de novas ideias e novas formas de conduta, as quais somente poderiam ser adquiridas através de uma apropriada educação, pois somente essa há de permitir que seja despertado e mantido o espírito cooperativo das novas gerações. Também o mesmo relatório afirmava que, do ponto de vista cooperativo, a educação deveria ser entendida como um amplo processo e que deveria ser desenvolvida permanentemente ao longo da vida, e que também deveria abranger os conhecimentos em geral, senão também as experiências adquiridas, desenvolver as amplitudes e faculdades do ser humano, acostumando-o a trabalhar em plena harmonia com os demais com responsabilidade. Por fim, o relatório concluía que deveria ser considerado o processo de educação e reeducação cooperativa e deveria ser permanente aos 4 principais grupos de seres humanos: a. os associados da cooperativa; b. os dirigentes; c. os funcionários e ou empregados; d.
o público em geral não associado, ACI, 1968. Para a consecução de tal postura, o informe final sugeria a hipótese da criação de um Centro Internacional de Educação Cooperativa, o qual, já há muito, era uma aspiração de muitas gerações de cooperativistas. Tal centro deveria ser um instituto de capacitação e informação cooperativista com uma equipe de docentes, pesquisadores e todo tipo de pessoal necessário para seu bom funcionamento, e que deveria formar diretivos capazes de poder, a médio e longo prazos, acelerar o desenvolvimento da cooperação e do cooperativismo. Porém, essa ideia somente aconteceu em tímidos projetos efêmeros, que sofrem de um marasmo sem se cumprir. Aproximadamente ao mesmo tempo da reformulação empreendida pela ACI nos princípios cooperativos, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, aprovou em sua Assembleia Geral a Recomendação número 127, em 21 de junho de 1966, relativa ao papel das cooperativas no progresso econômico e social dos países em desenvolvimento. Por essa recomendação, em seu item 3, letras E e F, deveriam ser criadas e desenvolvidas cooperativas como um meio para melhorar as condições sociais e completar os serviços sociais em áreas tais como a habitação, a saúde, a educação geral e técnica e as comunicações. A recomendação número 127, de 66, era um reflexo das preocupações em matéria de desenvolvimento vigente na década dos anos 1960, época em que as cooperativas eram consideradas fundamentalmente instrumentos governamentais. Por conseguinte, a recomendação insistia no papel governamental em desenvolver as cooperativas e preconizava o caráter autônomo das mesmas. O Brasil inaugurou a normatização específica das sociedades cooperativas na década dos anos 1930 através do Decreto nº 22.239, de 32, de 19 de dezembro de 1932. Esse decreto foi, de fato, um marco jurídico de maior relevância para a consolidação do cooperativismo no Brasil, tendo em vista instituir as bases da cooperativa como uma sociedade diferente das outras formas jurídicas existentes, elencando suas particularidades. Estudiosos e pesquisadores atribuem a essa legislação o pioneirismo da adoção, em seu texto, dos princípios doutrinários rockefellianos. O cooperativismo realmente instalou-se no Brasil com amparo jurídico do Decreto nº 22.239, de 32, cuja vigência prolongou-se até 1966. Porém, o mesmo teve uma vigência curta e conturbada, com período de vigência e período de revogação. O Decreto nº 59, de 1966, revogou em definitivo. Porém, a atual lei ordinária vigente também regulamenta e preserva as características rockefellianas do cooperativismo no Brasil. É a Lei Cooperativista, Lei nº 5.764, de 71. No Brasil, em 16 de dezembro de 1971, foi editada a Lei nº 5.764, a qual vem definir uma nova política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências. Essa lei foi aprovada pelo Legislativo, Congresso Nacional, e posteriormente sancionada pelo Executivo, em uma época em que o país vivia num regime autoritário. O Estado era altamente intervencionista e procurava de todas as formas controlar a então sociedade civil. A Lei nº 5.764, de 71, quando de sua edição, revogou o Decreto-Lei nº 59, de 66, assim como o Decreto nº 60.597, de 67, instituindo o novo regime jurídico das sociedades cooperativas. Tendo em vista a circunstância pela qual o país passava, era muito natural que uma lei que objetivava regulamentar o cooperativismo, assim como todas as atividades inerentes ao mesmo, apresentasse uma elevada dosagem de restrições autoritárias e da possibilidade da intervenção estatal em seu funcionamento. A referida lei, em seu capítulo 7 dos fundos, no artigo 28, inciso 2, prevê a criação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestar assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5%, pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício. Tal postura do Legislativo, Congresso Nacional, veio ao encontro do que muitos precursores e doutrinadores ao longo do tempo, assim como manifestações ocorridas em diversos congressos internacionais da CI, que sempre preconizavam um princípio relativo à educação cooperativa. E nesse dispositivo legal,
Lei nº 5.764, de 71, tivemos a sua contemplação pela primeira vez. O 27º Congresso da Aliança Cooperativa Internacional, realizado em 1980 em Moscou, Rússia, teve como tema central as cooperativas para o ano 2000. O Comitê Central da CI encarregou um estudioso canadense, professor Dr. Alexander Laidlaw, da elaboração de um documento de trabalho que pudesse ser a base para a discussão do tema. Laidlaw, 1981. A aprovação do informe apresentado pelo Dr. Laidlaw considerava o mesmo como o início de um permanente processo de autoexame no movimento cooperativo mundial, e o mesmo recomendava às organizações cooperativistas de todo o mundo um acurado estudo do informe, a consideração de suas implicações, a análise de sua aplicação, bem como as peculiares circunstâncias e problemas, assim como um apurado exame do futuro desenvolvimento do movimento em todos os seus aspectos. Laidlaw, 1981. Ao ser abordado o tema a performance e os problemas das cooperativas, o relatório apresenta uma evolução das fraquezas e omissões das cooperativas, destacando as áreas onde falharam em suas promessas e expectativas, apresentando formas para melhorar seus resultados. No item 3º do 4º capítulo de seu relatório, Dr. Laidlaw tece comentários relativos ao abandono do papel educativo por parte do movimento cooperativo, afirmando que se generalizava cada vez mais, sem risco de se enganar, que a maioria dos sistemas cooperativos, com exceção de alguns países do terceiro mundo, deveriam ser reconhecidos culpáveis dessa acusação. Também afirmou em seu relatório que em numerosas cooperativas o princípio da educação havia sido uma aventura inicialmente, com uma intensa movimentação e grande interesse inicial, e que paulatinamente foi esmorecendo com o decorrer do tempo. Também ressaltou que enquanto a empresa cooperativa progredia economicamente, chegando a entrar na era da cibernética, a educação cooperativa vivia na Idade da Pedra. Também afirmou que a educação cooperativa havia sofrido as consequências de ter sido relegada a segundo plano e colocada em mãos de administradores de empresas, os quais não faziam parte do sistema cooperativo. No final desse item de seu informe, o professor Laidlaw afirmou que o panorama em geral não estava totalmente perdido e nem era tão desalentador. Ainda que a total negligência quanto ao papel educativo, no momento já não era um fenômeno tão relevante quanto o número de cooperativas que hoje já têm programas de educação. A redação de 1995 dos princípios cooperativos foi o resultado de um longo período de propostas com respeito à formulação dos princípios de 1966. O relatório apresentado por Alexander Laidlaw no Congresso da CI de 1980, o relatório apresentado por Lars Marcus no Congresso da CI de 1988, em Estocolmo, o relatório apresentado por Sven Eikbuk no Congresso da CI de 1992, em Tóquio, e, por último, a proposta apresentada por Ian McPherson no Congresso do Centenário de 1995, em Manchester. Mais de 1.200 participantes, representando aproximadamente 100 países dos 5 continentes, dos mais diversos setores do mundo cooperativo, do mundo universitário e de organizações públicas, se fizeram presentes no 31º Congresso da Aliança Cooperativa Internacional, ACI, realizado na cidade de Manchester para comemorar o centenário de fundação da maior organização não governamental, ou seja, da ACI, Santo Sildes, 1996. Alguns meses antes desse magno evento, também foi realizado o 60º de fundação da Rochdale Equitable Pioneers Society Limited, cujas regras básicas serviram de modelo para as sociedades cooperativas de todo o mundo. O Congresso de Manchester, após os diversos processos de debate e inúmeras consultas às organizações membros, apresentou algumas realizações dignas de especial transcendência, as quais destacaremos a seguir. A. Declaração relativa à identidade cooperativa. B. Definição sobre a sociedade cooperativa. C. Valores cooperativos. E D. Reformulação de princípios cooperativos. Naturalmente, a Declaração sobre a Identidade Cooperativa era um documento conciso e que incluía apenas os aspectos essenciais que a moldam, tais como uma nova definição de cooperativa, uma listagem dos valores-chave do movimento cooperativo e um conjunto revisado dos princípios cooperativos pretendidos para orientar as organizações cooperativas a serem adotados no início do século XXI. A identidade e o significado que tem a cooperativa para si mesma e para os seus membros, quer sejam associados, funcionários ou dirigentes.
a marca e a forma pela qual a cooperativa se comunica e projeta a identidade com o mundo externo, através da educação, formação, informação, marketing, logomarcas, redes sociais, etc. Entender a química do casamento entre identidade e marca permite-nos entender e encontrar a melhor forma para que as cooperativas possam apresentar a sua mensagem e poder saber como é que as mesmas devem ser vistas e entendidas por todos, desde os tomadores de decisão até o público em geral. A declaração de identidade objetivava proporcionar uma base comum, sobre a qual todas as principais tradições cooperativas poderiam prosperar e trabalhar efetivamente juntas. Ou seja, a declaração de identidade objetivava promover e promoveu uma moldura dentro da qual todos os tipos de cooperativas pudessem funcionar harmonicamente. A declaração sobre identidade cooperativa, portanto, deve ser vista e estudada no seio de contextos históricos contemporâneos e futuros. A declaração de identidade definiu uma cooperativa da seguinte forma: uma cooperativa é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para atender às suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais em comum, através de um empreendimento de propriedade coletiva e de controle democrático. MacPherson, 1995. Essa definição pretendeu ser uma afirmação menina, não objetivava ser uma descrição da cooperativa perfeita e acabada. Ela é uma definição ampla e os membros dos mais variados tipos de cooperativas estavam e estarão sempre envolvidos diferentemente, os quais devem ter alguma liberdade na maneira como organizam seus negócios. Com a aprovação da definição do que vem a ser uma cooperativa, o Congresso do Centenário esperava e espera que a mesma seja útil para que sejam esboçadas legislações mais adequadas, seja dada nova ênfase à questão da educação de seus membros e que sejam preparadas literaturas. A nova proposta de definição enfatiza as seguintes características: a. A cooperativa é autônoma. b. É uma associação de pessoas. c. As pessoas unem-se voluntariamente. d. Atender necessidades. e. Um empreendimento de propriedade coletiva. e f. De gestão e controle democrático. Como terceira decisão, foram aprovados os valores cooperativos sobre os quais se sustenta o movimento cooperativo, a saber, as cooperativas são baseadas nos valores de autoajuda, autorresponsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. MacPherson, 1995. Segundo a tradição dos fundadores, os sócios de uma cooperativa também deveriam guardar os valores éticos de honestidade, de transparência, de responsabilidade social. A materialização dos valores realizam-se através dos princípios cooperativos, os quais são por muitos entendidos como um mandamento pétreo, que devem ser seguidos literalmente. No entanto, outros tratadistas consideram que os princípios são mais do que mandamentos, afirmando que os mesmos são guias para julgar comportamentos e tomar decisões. Por fim, uma corrente mais expressiva afirma que os princípios formam o coração das cooperativas e que os mesmos não são independentes uns dos outros. No entanto, para que os princípios cumpram efetivamente sua função, eles não podem ser transformados em declarações imóveis e permanentes. Os princípios cooperativos, segundo MacPherson, 1995, são pautas mediante as quais as cooperativas colocam e praticam seus valores, tendo no final do Congresso do Centenário sido aprovado um novo elenco dos mesmos, a saber: primeiro, adesão livre e voluntária; segundo, controle democrático dos membros; terceiro, participação econômica dos membros; quarto, autonomia e independência; quinto, educação, formação e informação; sexto, intercooperação e sétimo, preocupação com a comunidade. Com a declaração dos novos princípios, fica destacada a incorporação de dois novos princípios, o quarto e o sétimo, fato que não acontecia desde a inclusão do princípio da integração. Ambos destacam duas importantes características das cooperativas. De um lado, sua autonomia com respeito a outras organizações, objetivando resguardá-las da ingerência governamental, e, por outro lado, sua vocação social e preocupação com a comunidade. Essa última abriga em seu seio uma das últimas preocupações da ACI, ou seja, a conservação do meio ambiente, inquietude nascida durante o Congresso de Tóquio em 1991. Por outro lado, também foram apresentadas algumas notas complementares aos princípios já existentes, como no caso do primeiro princípio,
ao qual foi incorporada a proibição da discriminação por razões de sexo, ideia até então subentendida em seu conteúdo. Também foi dada uma nova ênfase através de uma outra nota explicativa, quanto a uma nova visão para o aspecto da educação cooperativa. Uma terceira nota explicativa, e que causou muita controvérsia, foi a que tratava do princípio da participação econômica dos membros associados. O movimento cooperativo tem desde sua origem um compromisso especial com a educação, o qual, surpreendentemente, se encontra nos princípios de Rochdale e se mantém nas 5 revisões realizadas, inclusive nas revisões patrocinadas pela ACI nos princípios cooperativos. A educação cooperativa sempre desempenhou um papel central no crescimento dos movimentos Raiffeisen, Mondragon, Antigone, entre outros. A educação foi e segue sendo o elemento vital de todas as cooperativas e, consequentemente, o motor do desenvolvimento cooperativo. A reformulação empreendida durante o Congresso da CI em 1995 reza: as cooperativas proporcionam educação e formação para seus sócios, representantes eleitos, dirigentes e empregados, para que eles possam contribuir efetivamente ao desenvolvimento de suas cooperativas. Elas informam ao público em geral, particularmente jovens e líderes de opinião, sobre a natureza e os benefícios da cooperação. Macpherson, 1995. Esse princípio passa a enfatizar a importância da educação e formação no seio das cooperativas. Educação passa a significar mais do que simplesmente distribuir informações ou encorajar o patrocínio da mesma. Passou a incorporar nas mentes dos associados eleitos, gerentes e empregados das cooperativas a compreensão total da complexidade e da riqueza do pensamento e da ação cooperativos. Ou seja, formar significa assegurar para que os associados das cooperativas possuam as habilidades requeridas para o bem desempenhar de suas responsabilidades. Macpherson, 1995. Segundo Macpherson, 1995, a educação e a formação são importantes pilares básicos, os quais deverão fornecer excelentes oportunidades aos líderes das cooperativas, por meio das quais os mesmos podem entender e compreender as necessidades de seus associados. Pois uma cooperativa que encoraja a comunicação bilateral efetiva entre membros, associados, trabalhadores e líderes, enquanto opera de maneira efetiva, raramente falha. A nova visão desse princípio finaliza reconhecendo que as cooperativas têm uma responsabilidade particular de informar as pessoas jovens e os formadores de opinião, políticos, servidores públicos, educadores e mídia, sobre a natureza e os benefícios da cooperação. No contexto de um mundo contemporâneo, as pessoas não irão apreciar, não irão apoiar o que elas não entendem. Por fim, pode-se afirmar que ao longo desses 176 anos desde o surgimento da Rochdale Equitable Pioneer Society Limited, os princípios cooperativos têm sido o sangue da vida do movimento. Resulta surpreendente que o princípio da educação é encontrado no Estatuto Original dos Princípios de Rochdale e permanece nas diversas revisões promovidas pela ACI nos princípios cooperativos. Derivados dos valores os quais tem inspirado o movimento desde o seu nascedouro, eles conformam as estruturas e determinam as atitudes que fornecem as perspectivas distintas do movimento. São as normas pelas quais as cooperativas se esforçam para desenvolver suas organizações cooperativas. Os princípios são práticos e objetivos, modelados tanto por gerações de experiência como por pensamento filosófico. Consequentemente, podemos afirmar que os mesmos são elásticos e aplicáveis com diferentes graus de detalhe, em diferentes tipos de cooperativas e em diferentes situações. Os princípios são as qualidades fundamentais que tornam as cooperativas eficazes e distintas e o movimento cooperativo valioso para o desenvolvimento e a superação das desigualdades. A educação cooperativista está essencialmente voltada a uma educação transformadora e acompanha as mais modernas medidas de reestruturação do sistema educacional. Além de incentivar atitudes cooperativistas, essa abordagem compromete-se com o desenvolvimento da cidadania e da autonomia dos estudantes. O cooperativismo é essencial na família e nas escolas neste mundo que apresenta tantas divergências e incoerências. Investir em educação é investir em pessoas. A idoneidade das cooperativas, objetivando poder responder aos novos desafios mundiais, foi em 2009 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU, proclamando 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas, com o lema As Cooperativas, Empresas para um Mundo Melhor. Em janeiro de 2012, tem início o Ano Internacional das Cooperativas com os seguintes objetivos:
A. Aumentar a sensibilização do público para as cooperativas e para o seu contributo para o desenvolvimento socioeconômico e cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. B. Promover a criação e o crescimento das cooperativas. E C. Encorajar os governos a estabelecer políticas, legislação e regulamentação próprias para a criação, o crescimento e a estabilidade das cooperativas. Green, 2012. Objetivando pôr em prática os objetivos preconizados pelo Ano Internacional das Cooperativas, a Aliança Cooperativa Internacional constituiu um grupo de trabalho que elaborou um ambicioso trabalho intitulado Plano de Ação para uma Década Cooperativa, 2012 a 2020. Esse plano preconizava 5 grandes estratégias de ação, quais sejam: A. Participação, B. Sustentabilidade, C. Identidade, D. Quadros gerais e E. Capital. Green, 2012. Programas educacionais. Um grande erro estrutural da sociedade cooperativa brasileira residiu na ausência de ter programas educacionais formalmente organizados e tardiamente ter despertado e abraçado a questão preconizada desde o surgimento da mesma no Brasil. Quando alguma cooperativa tinha um programa educacional, o mesmo era muito tênue, muitas vezes se apresentando como um jornal, um folder, um anúncio na rádio, etc. No Brasil, somente a partir da década de 1980 é que surgem alguns projetos de cunho nacional a partir de ações da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, contando com o suporte do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, Senacop. O cooperativismo necessita ter seus próprios programas educacionais e que também contemple parcerias com instituições de ensino superior públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. Pois para o cooperativismo, a educação cooperativa é questão de sobrevivência permanente, pois o mesmo se afirma em base educacional pela livre e consciente adesão de seus associados. Uma educação sistematizada de cooperativismo deve ser colocada como meta permanente de preparar o corpo de associados, dirigentes e empregados que pensem, trabalhem e vivam a doutrina e a filosofia cooperativa. As práticas de educação cooperativa nascem ou nasceram do interesse de identificar, compartilhar e sistematizar as práticas pedagógicas em valores e princípios cooperativistas, que ao longo dos anos se destacaram por seu caráter e com potencialidades em diferentes contextos, com o objetivo de intervir na realidade educativa para transformá-la através da participação de diferentes atores sociais. Nunes et al., 2018. É cada vez mais importante a educação cooperativista doutrinária do quadro social e a qualificação dos profissionais que administram as cooperativas num ambiente econômico de crescente concorrência, em que erros estratégicos podem comprometer o futuro da empresa cooperativa. Nos tempos atuais, não se deve buscar a doutrinação a partir de princípios dogmáticos, colocando o cooperativismo como sendo sempre a melhor alternativa. SESCOP. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, foi instituído pela Medida Provisória número 1715, de 3 de setembro de 1998, e regulamentado pelo Decreto número 3017, de 3 de abril de 1999. Em Santa Catarina, o mesmo foi instalado em 17 de setembro de 1999, com a finalidade de executar as ações de monitoramento, formação profissional e promoção social. SESCOP significa ensino, formação profissional, organização e promoção social nas cooperativas brasileiras, com ganhos sociais também para as comunidades locais. O mesmo é o braço educacional do sistema OCB, que representa mais de 6.818 cooperativas, com aproximadamente 14,6 milhões de associados diretos em 7 ramos de atividades no Brasil. O SESCOP é uma instituição privada sem fins lucrativos, objetivando dar suporte ao processo de fortalecimento e aperfeiçoamento das cooperativas brasileiras, e em parceria com a OCB, promove educação cooperativa e lições de cidadania para o desenvolvimento dos associados, seus familiares e dos colaboradores das cooperativas. Atua em todo o Brasil de forma descentralizada através das 26 unidades estaduais e Distrito Federal e uma unidade nacional, sediada em Brasília. A receita do SESCOP é constituída da contribuição mensal compulsória a ser recolhida pela Previdência Social de 2,5% sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas cooperativas. Esse recurso arrecadado objetiva a. Organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional. B.
assistir às sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e execução de programas de treinamento. C. Estabelecer e difundir metodologias adequadas à formação profissional. D. Exercer a coordenação, supervisão e fiscalização da execução dos programas e projetos de formação profissional. Em Santa Catarina, o SESCOP, ao longo de seus mais de 20 anos, tem cumprido seus objetivos para os quais foi constituído, organizando e apoiando inúmeras iniciativas, objetivando a educação, a formação e a informação através de viagens de estudo, eventos educacionais, encontros, palestras, seminários, etc. FormaCop. O projeto integrado de formação cooperativa, FormaCop, foi inicialmente um convênio existente entre OCB, OCPER, OSESC e OSERGS, criado em 1987, com os seguintes objetivos: a. Desenvolver uma cultura cooperativista. B. Preparar, atualizar e aperfeiçoar dirigentes e executivos do cooperativismo através de seminários, cursos, reuniões e intercâmbios de experiências. Esse programa inicialmente estava previsto para ser desenvolvido em todas as regiões do Brasil. No entanto, na prática, apenas o programa piloto da região Sul entrou inicialmente em atividade. O FormaCop, Programa de Formação de Dirigentes e Gerentes de Cooperativas, foi desenvolvido para atender à demanda das cooperativas para a capacitação do público cooperativista nos diversos ramos de cooperativas, nas áreas de recursos humanos, gestão de cooperativas, finanças e educação cooperativista. O FormaCop é um programa desenvolvido pela OCB em parceria com o SESCOP, com o objetivo de desenvolver as competências técnicas e aprimorar a gestão das cooperativas, contribuindo na busca por melhores práticas da governança cooperativa. O programa leva em consideração as necessidades preconizadas no PDGC, Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas. Em reunião dos dirigentes da OSESC, que compunham o FormaCop, realizada em 2001 em Florianópolis, decidiu-se que o FormaCop passaria a realizar eventos maiores em busca de experiências nos âmbitos regional, nacional e internacional, deixando os treinamentos modulares para serem realizados pelas OSESC com apoio do SESCOP. A partir de 2001, o FormaCop também deveria promover viagens técnicas ao exterior para análise de novos modelos de sociedades cooperativas, seminário de integração de dirigentes para a troca de experiências em novos modelos e formas de administração de cooperativas, fóruns de integração dos profissionais de mercado e assistência técnica na região Centro-Sul, fóruns permanentes envolvendo o SESC e SESCOP para discussão de estratégias comuns e trocas de experiências constantes, e também seminários regionais de integração de jovens cooperativistas, abrangendo os estados componentes do mesmo. O FormaCop tem por objetivo aprimorar o processo de gestão das cooperativas através da evolução comportamental e qualificação dos dirigentes, gerentes, conselheiros fiscais, técnicos e encarregados do setor de cooperativas, desenvolvendo atitudes e habilidades necessárias para o relacionamento interpessoal com o quadro social, equipe de colaboradores e público externo. Ampliar a visão desse público sobre as formas de gestão do empreendimento cooperativo na atual conjuntura econômica global e proporcionar oportunidade de discussão e análise do contexto do segmento de atuação da cooperativa. É necessário que todos eles recebam treinamentos específicos para desempenhar melhor as suas funções. EJAC, Encontro de Jovens Agricultores Cooperativistas Catarinenses, surgiu por uma motivação e deliberação do Conselho de Administração da OSESC, com o objetivo de despertar ações no sistema cooperativista que estimulassem a participação dos jovens no processo de desenvolvimento do cooperativismo, preparando-os para os desafios do mercado globalizado. Programa Cooper Jovem. No final do Congresso do Centenário da ACI, realizado em 1995 em Manchester, Inglaterra, os delegados dos países presentes apontaram por unanimidade o que deveria preocupar fundamentalmente o cooperativismo dali em diante. A. Modernização das práticas cooperativas no mundo globalizado. E B. Chamamento aos jovens para engrossar as fileiras do cooperativismo, ou seja, a formação de grupos cooperativos desde as crianças para o conhecimento da ideia e dos valores do cooperativismo. Se há uma coisa que não combina com os adolescentes e jovens na atualidade é a postura de espectador,
A curiosidade, a insistência, a vontade de conhecer, desvendar, pesquisar e querer sempre saber o porquê de tudo, como as coisas e a sociedade funcionam, e também estar em grupo para fazer do seu jeito e dizer o que pensam fazer parte do processo de descoberta do mundo, o que vem a ser uma postura protagonista. Lúcio et al., 2011. Pensando na continuidade do movimento cooperativista, a OCB desenvolveu o programa Cooper Jovem. A ideia inicial do mesmo era apresentar a cultura da cooperação para crianças e jovens e, assim, formar novos cooperativistas. A OCB vem fazendo isso com o apoio direto do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP. O Cooper Jovem objetiva contribuir para a formação de educadores e jovens a partir da disseminação da cultura cooperativista. Esse objetivo primordial do programa Cooper Jovem é desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. O programa tem abrangência nacional e é implementado pelas unidades estaduais do SESCOP, em colaboração com cooperativas parceiras do programa. Em Santa Catarina, a parceria é realizada com apoio das secretarias municipais e/ou gerências regionais de educação, com o objetivo de disseminar os ideais cooperativistas por meio de ações participativas e cooperativas. O programa Cooper Jovem baseia-se em uma proposta de educação construída a partir de princípios, valores e da prática da cooperação, sendo que o mesmo colabora com as escolas na preparação das crianças do ensino fundamental para a formação cooperativa. O programa Cooper Jovem, uma vez implantado, requer grande compromisso, pois seu sucesso depende, principalmente, do comprometimento de todos aqueles que de alguma forma nele atuam, sejam os coordenadores das cooperativas e entidades parceiras ou professores e alunos participantes do programa. O Cooper Jovem tem por fundamento a educação cooperativa, os valores e princípios do cooperativismo, sendo que o mesmo foi concebido a partir de pressupostos que atestam a natureza social da aprendizagem. O objetivo é que a cooperação, alicerce do sistema cooperativista, seja praticada durante os processos de ensino e aprendizagem. O programa Cooper Jovem foi implantado em abril de 2000 pelo Sistema Nacional Cooperativo, objetivando a. Disseminar o cooperativismo consoante as suas bases doutrinárias e formar novas lideranças. B. Ampliar a ação educacional nas escolas e c. Desenvolvimento pessoal. No Brasil, em 2019, o tema cooperativismo fez parte do currículo de mais de 420 colégios. Nesses colégios, mais de 80 mil alunos aprenderam na prática o poder transformador da cooperação. Desde o seu início, o Cooper Jovem vem transformando a realidade de muitas instituições de ensino de norte a sul do país. O conteúdo do programa destaca o cooperativismo como uma forma efetiva de exaltar valores essenciais como a cooperação, voluntariado, solidariedade, autonomia, responsabilidade, democracia, igualdade e equidade, honestidade e ajuda mútua. A partir do Cooper Jovem, uma cooperativa disponibiliza capacitações para os educadores pelas quais os professores recebem formação para disseminar a cultura cooperativista dentro das escolas. Além da capacitação, o programa viabiliza projetos de cunho social para disseminar o cooperativismo na comunidade, demonstrando o poder da cooperação na sociedade. Em Santa Catarina, o programa Cooper Jovem teve seu lançamento em 2001, nos municípios de Palmitos e Mondaí, quando 36 professores do ensino fundamental de 6 escolas da rede municipal foram capacitados através de um curso em parceria com o SESCOP. Santa Catarina foi o estado pioneiro em capacitar multiplicadores, professores das escolas e técnicos das cooperativas na metodologia do Cooper Jovem. Em Santa Catarina, o programa Cooper Jovem, em parceria com o SESCOP Santa Catarina, tem atuado nas regiões sul catarinense, Vale do Itajaí, oeste catarinense e norte catarinense, abrangendo um total de aproximadamente 40 municípios. 60 escolas do ensino fundamental da rede pública, estadual e municipais, assim como centros educacionais. E como cooperativas parceiras, são em torno de 21. Na prática, quando se entra em uma escola que esteja vinculada ao programa Cooper Jovem, percebe-se a sua diferença frente às demais, pois nessas instituições de ensino imperam a harmonia e o trabalho em equipe, pois docentes, discentes e a própria comunidade são permanentemente estimulados a vivenciar os valores do cooperativismo, quais sejam cooperação, voluntariado, solidariedade, autonomia, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade, honestidade e ajuda mútua. O Cooper Jovem está diretamente ligado a dois princípios do cooperativismo: educação, formação e informação
e interesse pela comunidade. É desse modo que as cooperativas cuidam da comunidade escolar, trazendo os valores e a educação para dentro das escolas. O Cooper Jovem também está alinhado às competências da Base Nacional Comum Curricular e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mais especificamente ao ODS 4, que busca assegurar uma educação inclusiva e de qualidade. Podemos destacar que as cooperativas são as grandes parceiras e incentivadoras do programa Cooper Jovem. São elas que fazem a gestão junto às secretarias de educação, monitorando e atendendo às demandas dos educadores. O cooperativismo é essencial na família e nas escolas neste mundo, que apresenta tantas divergências e incoerências. Vejo que as crianças levam para casa aquilo que aprendem na escola. Programa Jovem COP. O Programa Juventude Cooperativista, Jovem COP, iniciou suas atividades no ano de 2008, ou seja, há aproximadamente 12 anos, com a denominação de Formação de Jovens Lideranças Cooperativistas, no período entre 2008 e 2013, contando em Santa Catarina com a adesão de 10 cooperativas agropecuárias como parceiras. Já beneficiou aproximadamente 600 jovens. O Jovem COP foi desenvolvido para atender às demandas das cooperativas no intuito de promover a continuidade da educação cooperativa com os jovens, fazendo com que os mesmos se envolvam e participem em suas cooperativas, desenvolvendo aspectos de liderança, formação cooperativista, doutrina da cooperação e atividades práticas junto à cooperativa da qual fazem parte. O mesmo é um programa da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, desenvolvido pelo SESCOP, com o objetivo de despertar nos jovens o interesse pelo negócio cooperativo, desenvolvendo suas habilidades de gestão, liderança e cooperativismo, assim como fomentando alternativas e estratégias de fortalecimento do cooperativismo. O Jovem COP estimula o protagonismo juvenil no meio rural e cooperativista, e é um importante espaço de formação de lideranças. O Jovem COP é um curso modular totalmente gratuito para o jovem e desenvolvido pelas cooperativas parceiras em sintonia com o SESCOP de cada estado, formado por aulas quinzenais e está dividido em 3 módulos. Tem uma carga horária total de 228 horas aula. Ao participar desse programa, o jovem tem a oportunidade de conhecer a doutrina, os valores e os princípios do cooperativismo, compreender o papel que a cooperativa exerce na sociedade, identificar e aperfeiçoar suas habilidades para o exercício da liderança nos diversos espaços da sociedade cooperativa, além de vivenciar experiências que contribuirão para o desenvolvimento do jovem como cidadão. O programa Jovem COP capacita jovens com idade entre 18 e 35 anos, indicados e selecionados e tendo vínculo com a cooperativa de sua comunidade por um período de 6 a 8 meses através do despertar da cultura da cooperação, do fortalecimento da doutrina cooperativista, do envolvimento dos jovens na atividade econômica da família e na cooperativa. O programa objetiva despertar a cultura da cooperação, identificar e desenvolver habilidades para o exercício da liderança nos diversos espaços da cooperativa, inclusive para a sucessão, promover a OQS com o envolvimento dos jovens na atividade econômica da família, em especial no ramo agro e na cooperativa, fortalecer a doutrina cooperativista, promover o reconhecimento da relevância socioeconômica da cooperativa junto aos atores nela envolvidos e à comunidade, promover o comportamento empreendedor e o protagonismo juvenil cooperativista, proporcionar aos jovens experiências que contribuam para o desenvolvimento integral. Em 2019, foram realizadas em Santa Catarina 30 ações com 673 participantes. O Jovem COP atende cooperados e filhos de cooperados das cooperativas catarinenses, principalmente as do ramo agropecuário, com o escopo de fomentar a liderança e, consequentemente, a sucessão familiar no agronegócio. EDEX. O Cicobi Central Santa Catarina criou em 2000 a Escola de Formação de Dirigentes e Executivos, voltada para a qualificação dos dirigentes, conselheiros e técnicos das cooperativas, para permanentemente aprimorar os serviços prestados, bem como para aprimorar e ampliar a eficiência do sistema. A Escola de Dirigentes e Executivos do Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, EDEX, oferece treinamentos e capacitações tanto em sua sede como descentralizadamente, para facilitar e incentivar a participação de um maior número possível de demandantes, assim como também pode trazer economia. A IDEX leva a efeito cursos do tipo Prevenção à Lavagem de Dinheiro, certificação da Ambima,
Mundo Cicobi Ética, Cicobi Segurança da Informação, Excelência no Atendimento, entre outros. Por meio de treinamentos oferecidos pela IDEX, o sistema qualifica suas equipes com foco em fortalecer o conhecimento que embasa ideologicamente o cooperativismo, mas, sobretudo, qualificando as equipes e fortalecendo todo o sistema. Programas universitários. O atendimento ao quinto princípio levou universidades à criação de cursos de graduação e pós-graduação e disciplinas voltadas à educação cooperativa. Segundo dados dos últimos anos publicados via Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, ao longo da última década que o brasileiro vem investindo no aumento de seu nível de escolaridade, o que é também facilmente percebido por todos no dia a dia profissional. Por outro lado, pesquisas efetuadas anualmente pela OCB comprovam a evolução do nível de escolaridade dos empregados e dirigentes em cooperativas. Também nessas pesquisas que medem o nível de satisfação dos colaboradores das cooperativas brasileiras, os resultados são bem expressivos. Um bom exemplo é que entre as 150 melhores organizações para se trabalhar, 11 são cooperativas, segundo o guia Vocês a Exame e as melhores empresas para você trabalhar. A partir dessas informações, é confirmada a premissa de que a mão de obra das cooperativas é seu maior capital, graças à colaboração do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, institucionalizado em 1998. Na Universidade Federal de Santa Catarina, desde 1972, quando da implantação da reforma universitária no Centro Socioeconômico, foi implantado o sistema do cooperativismo nos cursos de Administração e de Ciências Contábeis. Essa experiência ainda está em vigor, e em ambos os cursos já se formaram jovens que posteriormente foram contratados por cooperativas. Em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural, foi levado a efeito um projeto para que todas as cooperativas de eletrificação rural pudessem entrar em tecnologias modernas com a emissão de faturas via sistema eletrônico. Com o passar dos anos, o projeto foi totalmente assumido pela Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural. Durante os anos 1970 e 1980, numa parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a OSESC, a primeira cedeu docentes que passaram a colaborar nos cursos de formação organizados pela OSESC. Em 2006, a Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, criou o curso de Gestão de Cooperativas em seu campus Unisul Virtual, em parceria com a OSESC Sescop Santa Catarina. De um modo geral, os alunos são funcionários ou dirigentes de cooperativas. A esse curso soma-se um curso de pós-graduação em nível de especialização em Gestão de Cooperativas de Crédito, realizado em parceria com a Confebras. O Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv, passou a oferecer, na década de 2010, um curso de pós-graduação na área do cooperativismo, o qual funcionou por alguns anos, sendo posteriormente desativado. No início do ano de 2020, o mesmo foi relançado, com a denominação de Gestão Estratégica de Cooperativas, também na modalidade EAD, Lato Sensu, com uma carga de 400 horas, porém com foco específico em cooperativas de crédito. A Uniaselv tem sua sede na cidade de Indaial, Santa Catarina, porém a mesma conta com aproximadamente 200 polos espalhados por distintas cidades brasileiras, podendo dessa forma atender uma gama muito ampla de interessados.